com vocês. Eu peço desculpa por não cumprimentar a todos, né? São muitas pessoas conhecidas que amam e têm no coração um apreço e um carinho tremendo. E eu quero agradecer ao Alberto, Felipe, pelo convite. E eu queria, antes de mais nada, orar com vocês. Vamos, se possível, se podem, se coloquem de joelhos. Vamos orar aos céus. Pai querido, Pai bondoso, essa noite, Senhor, aqui encontram-se, Senhor, homens e mulheres, Senhor. Estão aqui, Senhor, porque entendem, Senhor, que necessitam pregar o Teu Evangelho, Pai. Que necessitam de Ti, ó Pai, para que isso aconteça na vida de cada um deles, ó Pai. Nesse momento, Senhor, nós pedimos o Teu Santo Espírito, ó Pai. Nós pedimos, Senhor, a Tua presença especial, Senhor. Que Tu possa, Senhor, a leitura de cada verso impressionar, Senhor, nossos corações. Nos dar, Senhor, clareza de entendimento, Senhor. Que cada sermão, cada mensagem, cada louvor, Senhor, possa ser, Senhor, para que adoremos melhor, Senhor, a Ti. Somos imperfeitos, falhos e pecadores, Pai. Por isso nos perdoa e nos capacita, Senhor, para a Tua obra. É o que nós pedimos por Jesus. Amém. Aos poucos que não me conhecem, tá certo? Eu me chamo Davi. Eu congrego aqui na igreja de Tilly. Desde que nasci. E não que isso seja alguma coisa muito importante, porque eu acredito que há muitos aqui no meio que tem muito menos tempo de igreja do que eu, mas que tem andado em mais retidão com Deus. E Deus tem chamado você a pregar a palavra do nosso Deus. Queridos, sem mais delongas, vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Coríntios 11, versículo 1. O tema da noite é identidade missionária. Identidade missionária. A nossa identidade, ela nos diz quem de fato nós somos. E para saber quem de fato nós somos, aí tem vários fatores. Eu não posso simplesmente olhar para o meu amigo, meu irmão Chico, e dizer assim: Chico é um homem bonito, pitoso. Posso, Chico, falar isso assim? Simplesmente só olhar para ti? Não, né? Tem que te conhecer. E, queridos, para que eu possa definir a minha identidade, eu preciso saber de onde eu vim, quais são as minhas crenças, de onde eu vim, porque isso fala de minha herança, as minhas crenças, as doutrinas, a forma como eu enxergo o mundo. A minha missão, de fato, ela diz claramente qual o sentido que me mantém em pé. Não sei se isso aqui está. Depois eu vou deixar isso aqui. Mas a nossa missão nos dá sentido à vida, ao que fazemos, ao que pensamos. E por último, a nossa identidade, ela precisa definir e saber aonde vai. Queridos, nós lemos aqui em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim: sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Queridos, nós temos um privilégio que muitos dos que vieram antes de Cristo não têm. É de ter um exemplo claro do que precisamos ser. Quem representamos? E por meio das Escrituras Sagradas nós podemos ter uma clareza imensa
Nós somos chamados a olhar para Cristo. Mas Paulo falava isso numa certeza de que vivia segundo o Cristo, segundo aquele que veio, fez grandes milagres, fez grandes obras, mas que deu a vida por seus amigos. Paulo aqui fala sobre uma vida íntegra e consagrada, queridos irmãos. Paulo fala sobre o viver de acordo com Cristo. Muitos de nós falamos uma e outra vez que eu não sou perfeito. Nenhum de nós somos perfeitos. Não me use como exemplo. Eu não sou perfeito. Queridos, o cristão adventista precisa ser um exemplo aonde ele estiver. Queridos, não existe sermão, não existe vida cristã de fato que não seja um exemplo para quem está à sua volta. As pessoas precisam olhar para mim e para você, assim como olhavam para Paulo, e saber que a forma como Paulo agia era a forma como Cristo agia. A forma como Cristo espera que nós hajamos. Paulo diz assim: olha, sejam meus imitadores. Quando Paulo escreve posteriormente, especificamente a Timóteo, dizendo como ele deveria andar, quem ele deveria ser, quais os cuidados que ele deveria tomar, ele diz: olha, Timóteo, eu quero que você seja um exemplo para as pessoas que estão à tua volta. Querido, você quer ser de fato um servo de Deus? Você quer ser de fato um cristão adventista do sétimo dia? Abre tua palavra e procura saber claramente quem é o Cristo que eu tenho dito crer. Quem é Jesus Cristo? O que ele fez? Como ele andava? Davi, isso é muito simples. Todo cristão sabe disso. Queridos, infelizmente isso não é uma realidade. Nós temos deixado a palavra de Deus fechada em nossas casas? Pergunta. Nós temos deixado a palavra de Deus fechada no nosso dia a dia, no nosso quarto? Nós temos abrido a palavra de Deus simplesmente na igreja, na casa de Deus? Querido irmão, simplesmente, se você tem se alimentado dessa forma, dificilmente você vai ter claramente em sua mente quem é Cristo Jesus. Como eu devo caminhar diariamente como Cristo amado. Dificilmente eu poderei dizer, como Paulo disse, sejam meus imitadores. E a primeira pergunta que eu faço para você, jovem, para você adulto que já é maduro na fé, você pode dizer hoje: sejam meus imitadores? Que você pense, quem aqui é pai, que você possa pensar: os meus filhos, eles podem me imitar e serem assim, verdadeiros cristãos? Os meus colegas de trabalho, meus irmãos, meus sobrinhos, as pessoas que importam para mim, elas podem se espelhar em mim e assim encontrar Cristo Jesus? Queridos, se nós queremos ser verdadeiros cristãos, se nós queremos ter uma identidade clara, nós precisamos ter muito claro isso. Eu tenho parecido com Cristo ou não? Eu posso dizer: me imitem, assim como eu imito a Cristo ou não? E dessa forma, dessa maneira, queridos irmãos, nós temos um espelho claro que nos diz como eu devo ser. Nós temos uma imagem clara de como de fato eu devo caminhar. E assim, querido irmão, nós precisamos todos os dias olhar para essa imagem de quem é Cristo e olhar para si nesse espelho e dizer assim: olha, eu
Estou parecido com Cristo ou não? Se não, meu irmão, dobra o teu joelho, abre a tua Bíblia e você vai ser então transformado pelo quê? Pela contemplação de Cristo Jesus, da palavra de Deus, pois pela contemplação nós somos transformados. Vamos abrir nossas Bíblias. Esse versículo nós não precisaremos nem abrir, não é mesmo? Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28, onde Cristo nos deixa claro. Mateus 28. Amém? Cristo aqui expressa aos seus discípulos a missão. Deixa claro a eles o que Cristo quer que os discípulos façam. E ele diz aqui no versículo 18 do capítulo 28 de Mateus: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos séculos. Queridos, aqui Cristo Jesus ele diz: olha, vocês viram tudo que eu ensinei para vocês, vocês escutaram tudo, vocês tiveram tempo para compreender aquilo que eu queria ensinar para vocês, 3 anos e meio, e não estava quase nada claro. Os discípulos tinham muito conhecimento, os discípulos tinham visto coisas maravilhosas, mas não tinham entendido o propósito, e Deus ele tira tempo, depois da cruz, para explicar o sentido de tudo que eles tinham visto. E as últimas palavras de Cristo Jesus é: olha, peguem tudo isso que vocês têm visto, vão e preguem o Evangelho, vão em cada lugar, em cada tribo, em cada nação, e preguem a palavra, ensinem tudo isso. O que é esse tudo isso, queridos irmãos? Ensinem que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Ensinem que a lei de Deus, ela é esse espelho precioso que nos deixa claro aonde caímos, mas mais que tudo, de que o mesmo Cristo que morreu, que pagou o preço dos nossos pecados, está agora no céu, advogando por mim e por você. E que se um dia nós venhamos a cair, nós podemos orar a esse Cristo, pedindo perdão por nossos pecados, e Ele perdoa os pecados. Ele vira a página e começa uma nova história. Queridos, muitas pessoas têm clamado por libertação, muitas pessoas têm vivido em escravidão, e Cristo nos deu um lindo Evangelho para pregar, uma verdade doce como mel, mas que traz para o cristão um desafio: seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Queridos, Cristo deixa claro na grande comissão que nós devemos pregar até em que momento? Cristo ele diz: olha, preguem até se cansar? Sim ou não? Não. Cristo ele diz: preguem até que vocês completem a meia-idade, assim vocês se aposentem? Não. Cristo diz: preguem por todo o mundo. Portanto, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos séculos. Cristo promete que estaria conosco até o fim da história, queridos irmãos. E Ele diz: olha, vão e preguem a todas as nações. Acabaram de pregar o Evangelho no mundo, sim ou não?
Queridos irmãos, às vezes nós, aqui nesse bairro, aqui na nossa cidade, vamos andando pelas ruas, vemos uma e outra igreja, falamos: olha, vai com Deus, que Deus te abençoe aos nossos filhos. E dizemos: nós vivemos em um país cristão, todo mundo conhece de Deus. Mas, queridos, será que de fato todos conhecem de Deus? Nós temos visto pessoas perdendo as suas vidas, jogando fora a sua saúde, perdendo a sua paz, ao viver uma vida que não agrada a Deus. As mesmas pessoas que dizem: vá com Deus, não sabem sequer quem foi de fato Jesus. Sabe que Ele morreu na cruz, mas não sabe explicar o que de fato é a graça, o tamanho do preço pago por mim e por você. Queridos irmãos, nós precisamos ter claro, muito bem claro, as nossas crenças. Nós precisamos ter muito bem claro o porquê estamos aqui, o porquê de cada coisa. Irmãos, sejam curiosos, sejam leitores da palavra de Deus. Aí você pode dizer: Davi, eu não me sinto preparado. A irmã White, ela traz uma citação que eu gosto muito. Ela diz: olha, o maior sermão é uma vida íntegra e consagrada a Deus. Querido, talvez o seu dom não seja pregar aqui na frente, mas o que Deus ele tem te confiado? O que Deus ele tem te pedido de fato? Você tem vivido uma vida íntegra? Isso eu quero dizer, você tem vivido uma vida correta, de acordo com os princípios da palavra de Deus? Você tem vivido uma vida consagrada a Deus? Porque muitas das vezes nós fazemos tudo certo, nós não cuidamos de não errar em nada, mas não buscamos a Deus em oração, não clamamos a Ele por poder. E, queridos, nós precisamos desse poder. Nós precisamos dessa coisa que às vezes as pessoas chegam perto da gente no dia a dia e perguntam: olha, você é cristão? E você pergunta: como é que você sabe? Não sei, você é diferente. Querido irmão, querida irmã, nós precisamos ter uma vida reta e consagrada a Deus. Deus ele não espera a perfeição, mas Deus espera pessoas imperfeitas, disponíveis, para que Deus ele possa usar. Você tem se colocado à disposição de Deus? Você tem fechado o teu quarto, entrado nele, ajoelhado os teus joelhos e dito: Senhor, eu estou aqui, me usa. Perdoa, Pai, os meus pecados, eu quero ser usado por Ti. Queridos, muitas das vezes nós ficamos pensando em ações missionárias, em como podemos alcançar pessoas para Cristo, mas esses pensamentos não se materializam em orações. Nós não dobramos os nossos joelhos para orar por esses motivos. Nós muitas das vezes pensamos: vamos fazer um sopão na frente da igreja. Mas você tem dobrado o seu joelho na sua casa para orar: Senhor, me dá pessoas por meio dessa ação. Senhor, eu quero alcançar pessoas hoje pela minha vida, Pai. Querido, ore pelas pessoas que você quer alcançar. Você não sabe, talvez, quem são essas pessoas, mas ore para que Deus lhe dê clareza disso. Abram suas Bíblias em Filipenses,
Filipenses 3. Amém? Filipenses 3, o versículo. Nós vamos ler o versículo 20. Nos deixa claro algo importantíssimo. Pois a nossa pátria está dos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que Ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Queridos, aonde queremos chegar? Para onde estamos indo? Nós estamos indo para o céu? Se nós estamos indo para o céu, para essa pátria que foi prometida a mim e a você, nós precisamos fazer algumas coisas. Davi, nós somos salvos sim pela graça. Mas se você abrir a sua Bíblia lá em Tiago 1, 22, perdão, Tiago 2, 17, você percebe que uma fé sem obras, ela é morta. Querido, você que quer ser um verdadeiro cristão, trate, pois, de orar a Deus, ler a sua palavra, mas não somente isso, de arregaçar as mangas e agir e pregar. E sem, Davi, mas se eu não sei pregar, querido, seja um exemplo. Que você possa dizer às pessoas, assim como Paulo disse, sejam meus imitadores. Queridos, e isso não é difícil. Sabe por que não é difícil? Porque é muito fácil hoje a gente abrir o nosso celular, abrir o nosso Instagram, e o que as pessoas mais fazem todos os dias? Procurar influencers, pessoas famosas para seguir, pessoas que elas têm um apreço imenso. Eu conheço algumas pessoas que todos os dias, de forma quase que sagrada, abrem a sua rede social e todos os dias elas olham o que certos influenciadores estão fazendo. O que fulano está fazendo? O que ciclano está fazendo? O que? Queridos, as pessoas vivem procurando referências. A guerra hoje é uma guerra por atenção, queridos. Todas as pessoas querem alguém a quem seguir, alguém em quem se espelhar. Seja esse alguém. Davi, eu não sei pregar, não importa. Tenha uma vida íntegra, uma vida correta, e consagre-se diariamente a Deus. E querido, eu digo a você, por mais que nós necessitemos sair a buscar pessoas, as pessoas vão aparecer de montão, para que você fale do amor de Jesus, para que você fale que coisa é essa que você tem, que você é diferente. Você é cristão? O que você tem de diferente? As oportunidades de pregar o Evangelho, elas surgem naturalmente para todo aquele que tem uma vida íntegra e consagrada. Então, meu querido irmão, minha querida irmão, a soma de tudo que eu falei, eu vou falar aqui nessa noite seja exemplo. Davi, não sou perfeito. Olha a Deus, simplesmente. Deus, Ele não quer perfeição. Porque para entrarmos no céu, nós precisamos mais de
humildade de reconhecer a nossa pequenez, de reconhecer os nossos pecados e tão somente dizer: Cristo Jesus habita no meu coração, perdoa os meus pecados e me usa. E queridos, Cristo espera pessoas disponíveis simplesmente. No meu tempo de comportor evangelista, sempre que você vai fazer qualquer coisa, mas especificamente, eu digo porque é o que eu tenho mais experiência de fato, né? Quando você chega numa campanha de comportagem, você só tem um único sentimento depois de um treinamento: diz, eu não sirvo para isso, eu não sei o que eu vou fazer. E Testemunhos Seletos, na página 145, diz assim: ao escolher homens e mulheres para o serviço de Deus, Deus não pergunta se possuem saber, eloquência ou riquezas mundanas. Pergunta: andam eles com tanta humildade que eu lhes possa ensinar os meus caminhos? Posso colocar nos seus lábios as minhas palavras? Representar-me-ão eles? Querido, Deus não quer pastores, homens poderosos na palavra. Deus, Ele quer usar tão só simplesmente a humildade. Deus, Ele quer dizer: olha, eu quero você que sabe que é pequeno e reconhece que precisa de mim. Se você sabe que é pequeno e reconhece que precisa de Cristo Jesus e se coloca à disponibilidade de Deus, parabéns, irmão. É só isso que Deus te pede. O resto, Ele transforma, Ele capacita, Ele qualifica. Mas a pergunta que eu tenho para você, irmão, é: você está disponível para Deus? Você está disponível para que Deus Ele possa te usar? Eu vou cantar um louvor e que você possa pensar em como eu tenho sido útil para Deus. E se essa resposta for não, pergunte-se: como eu posso viver uma vida consagrada, uma vida reta ao lado de Deus? E não se esqueça de que a resposta para isso está tão só e simplesmente conhecer a palavra de Deus, conhecer de fato a pessoa de Cristo e buscar a Deus em oração. Vou cantar um louvor. Ele se chama Madrugada. E ele fala de um hábito pouco popular nos nossos dias de hoje, que é o hábito de buscar a Deus em oração nas primeiras horas do dia, no meio da noite. E eu quero perguntar a você, enquanto ele solta a música ali: você tem buscado a Deus em primeiro lugar? Que você possa começar essa noite pensando especificamente nisso. E o dia nem começou, somos só nós dois.
esse mundo ainda não acordou. A lua tá cansada, mas não se retirou. E eu já sinto em mim o teu frescor. Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Já nem sei dizer ao certo que me trouxe aqui, mas eu sinto em mim arder o teu imenso amor. Quantas vezes quis me aproximar de ti, Senhor, e fiz promessas que jamais eu consegui cumprir. As vozes deste mundo me chamaram a atenção, as luzes do pecado me ofuscaram a visão, mas uma vez eu venho te pedir, Pai, preciso tanto ouvir tua voz, sentir que tu aqui bem perto estás. Sei que ouves minha oração, me escutas quando eu pedir perdão. Me traz pra junto do meu Deus. Madrugada, madrugada, me devolve a paz do céu, pois eu sei que um só instante junto aos pés do Pai amante é capaz de transformar o meu viver. E ao invés de andar errante, inseguro e vacilante, vou centrar a minha vida em Jesus. Vou trazer no rosto o brilho de quem me encontrou. Pai querido, Pai bondoso, Senhor, Tu nos chamaste para ser um povo distinto, ó Pai. Um povo, Senhor, que guarda princípios que há muito tempo, Senhor, foram deixados de lado, ó Pai. Este povo, Senhor, nasceu de um movimento intenso da pregação de que Tu logo, logo voltarás, Senhor. E Tu tens sustentado, Senhor, essa igreja durante algum tempo, Pai. E cremos que pela promessa de Deus, Tu a sustentará até o último momento, Senhor, da história terrestre, Pai. Tu possa lembrar, Senhor, a cada membro aqui presente, de que Tu nos deste, Senhor, uma missão clara de pregar a Tua palavra, Pai. Nem todos são chamados, ó Deus, para falar sermões. Nem todos, Senhor, são chamados para dar palestras.
nós somos chamados, Senhor, a viver uma vida reta diante de Ti, ó Pai, a viver em consagração constante, em oração ininterrupta, Pai. Que nós possamos lembrar, Senhor, que Tu prometeste um Espírito, Pai, que nos consolaria, que nos guiaria, que nos daria as palavras certas, Pai. Mas para que possuí-lo, precisamos estar disponíveis. Precisamos gastar tempo contigo, Pai. Permanece aqui, Senhor, nos próximos momentos. Que a Tua graça e Tua bondade nos limpe de todo mal, nos perdoe os pecados e nos guie até as mansões celestiais. É o que nós pedimos por Jesus. Amém.